Vamos tratar também nessa edição de Donald Trump brigando na justiça para tentar ganhar mais uma eleição. Antes de ir ao nosso principal assunto, meu boa noite, a apresentação dos nossos participantes hoje na roda. Estamos com Luiz Gustavo Bichara, advogado tributarista, está remoto aqui participando. Obrigado, Bichara, pela participação e pela ajuda em levantar esses números para nós. Está aqui conosco ao meu lado, no estúdio de São Paulo, Jefferson Bittencourt, economista da Asa Investimentos, ex-secretário do Tesouro Nacional. Jefferson, mais uma vez, obrigado pela disposição. Meus colegas, Daniel Hittner, lá de Brasília, Caio Junqueira comigo aqui no estúdio em São Paulo. Vamos lá, os números de arregalar os olhos. O levantamento foi feito pelo, como eu já acabei de indicar, pelo escritório aqui do nosso participante, nosso convidado Bichara Advogados, foi a pedido nosso, traz decisões tomadas nos tribunais superiores que geraram um impacto positivo de pelo menos 500 bilhões de reais para os cofres do governo federal. Esse valor ainda pode dobrar com o término de outros julgamentos, estão lá pendurados no STF. Vamos trazer isso para vocês um pouquinho de detalhe, desculpem um monte de números, mas é realmente uma pauta de muito relevo para todos nós. Essas decisões com resultado favorável ao governo, STF, coisa julgada, teve 250,9 bi PIS/COFINS sobre receitas de instituições financeiras. 115,2 bi se referem a... Não, essa foi de instituições financeiras, coisa julgada no STF anterior, foi a primeira linha do nosso gráfico, a segunda linha 115,2 bilhões, a terceira linha PIS/COFINS sobre receitas de pessoas jurídicas. Eu não vou entrar nos critérios de cada uma dessas decisões, apenas estamos somando para vocês terem uma ideia como é que isso daí vai aumentando. Os julgamentos em aberto, com potencial impacto para o governo, STF, correção monetária do saldo da FGTS, isso tem um impacto possível de 295 bilhões de reais. Reforma da Previdência e suas consequências, há uma série de questões muito intrincadas e específicas, guardem na cabeça o impacto disto, das consequências da reforma da Previdência, 621 bilhões nos cofres do governo. E a revisão da vida toda, outro impacto monumental, 480 bilhões. Resultados com, decisões com resultados favoráveis ao governo, agora vamos pegar o STJ. Vocês pensam que é só o STF, Tribunal Superior? Os STJ são igualmente importantes nessas questões. Exclusão de benefícios fiscais e ICMS da base do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, 47 bilhões foi o impacto. Cobrança de PIS/COFINS de bens adquiridos para revenda, isso aí foi um impacto favorável ao governo de 31 bilhões. Inclusão do ICMS na base do IRPJ e do CSL pelo lucro presumido, 2,4 bilhões. Decisões com resultado favorável ao governo no STJ, prosseguindo, é a nossa quarta tela. Espero que vocês não estejam cansados, guardem só os números na cabeça. Incidência de CSLL e IRPJ sobre ganhos dos fundos de pensão 30 bi, revogação da escolha pelo sistema de OPRB até o final de 2018, 4,2 bi. Voltando, pessoal, esqueçam as tecnicalidades, as particularidades. O que está em jogo é decisões tomadas no judiciário em questões tributárias, apenas dessas que nós estamos falando, com um grande impacto para o governo. Foi sempre assim, Luiz Gustavo Bichara? Boa noite, William, Caio, Daniel, Gerson, feliz ano novo a todos. Foi sempre assim, William, mas nos últimos anos, esse ápice da judicialização que a gente tem visto, acho que em todas as camadas da sociedade brasileira, se verifica com muita intensidade nas questões tributárias, né? Então, eu acho que hoje em dia, praticamente tudo é levado ao judiciário pelos contribuintes, sempre que há alguma suspeita de inconstitucionalidade, e a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem se defendido muito bem, tem feito um trabalho que a gente precisa reconhecer, muito bem feito, e tem sido bem sucedida, né, nos tribunais. Se me permite só um comentário, William, esses dados todos que a gente viu aqui, foi a própria União que informa, né? Isso aqui consta do anexo riscos fiscais da LDO, tanto do ano passado como desse agora já, né? Então são dados oficiais que a própria União informa. Nós vamos entrar nesse aspecto também dos riscos fiscais, um passinho adiante. Queria ouvir você, Jefferson. Sempre foi assim?
A gente sempre teve um acompanhamento muito... tem um aspecto que é curioso, né? Conforme melhora o acompanhamento do risco fiscal, o risco fiscal aumenta. Então, o que acontece? O risco fiscal cresceu, tem duas questões. Uma, o risco fiscal cresceu. Dois, melhorou o acompanhamento. Peraí, o que você está falando é o seguinte, cresceu porque antes nem sequer sabiam. Exatamente. Então, assim, conforme foi se debruçando, eu acho que foi ali, a partir de 2016, que se criou uma cultura de ter um acompanhamento dos riscos, e aí não só dos riscos judiciais, mas riscos potenciais que estão acontecendo muitas vezes no Congresso. Tal. Agora o governo formalizou um conselho de monitoramento de riscos, envolvendo a PGFN, a AGU, vários ministérios, para monitorar esses riscos. E é claro, conforme vai melhorando o monitoramento dos riscos, aquela questão que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, na verdade os índices de criminalidade não aumentaram, nós estamos investigando melhor. Muitas vezes o agente público usa isso como argumento. Eu vou entrar nisso, mas eu queria voltar um passinho antes ao nosso ponto de partida nessa conversa, que é o seguinte: se o judiciário tem se manifestado de cada vez mais a favor do governo ou se estamos vendo algo apenas circunstancial, Daniel Hittner? Pelo menos os casos que nos vêm à memória mais recentes, o judiciário tem sim acatado as teses do governo. A última, pelo menos que eu me lembre, né? Não sei se alguém viu alguma nova ali que eu não percebi, mas a última foi em relação à PEC de 2021, que permitiu o adiamento ali do pagamento dos precatórios. Era uma bola de neve que em 2027 ia chegar a 250 bilhões de reais. A solução dada pelo FGTS de permitir ao governo abrir um crédito extraordinário e já pagar 90 bilhões agora, ajudou o governo não só porque eliminou esse passivo que se construía para 2027, mas também ajuda no consumo, são 90 bilhões que agora vão ajudar no momento de desaceleração da economia a estimular o consumo, porque um pouco mais de um terço disso vai ser pago para aposentados e pensionistas do INSS, então tende a virar consumo, né? Um outro fator não menos relevante é que o pagamento dos precatórios fora do cálculo de superávit primário, gera pagamento de impostos ao governo em 2024 que não estão ainda contabilizados no orçamento de 2024. Então, o governo terá uma arrecadação adicional porque pagou precatórios. Logo, ganha ali alguns pontos na sua meta de chegar ao déficit zero. De modo que, sim, o judiciário tem se manifestado a favor. Agora, uma pergunta que eu tenho, sincera ali ao Bechara, por exemplo, é se essas decisões do judiciário têm aumentado a imprevisibilidade e a insegurança jurídica. Será que tudo bem o judiciário ter opiniões mutantes ao longo do tempo, porque as coisas não são estáticas mesmo? Mas o que terá acontecido para que a gente tenha uma decisão diferente agora sobre, por exemplo, o índice de correção do FGTS, que 10 anos atrás não valia? O Jefferson também está me pedindo a palavra. Bichara, você quer responder antes, que a pergunta foi direta a você, Jefferson? É que eu queria eu queria complementar para o Bichara. Tá, o Bichara, peraí, vem mais ainda. Não, é porque tem um aspecto que é interessante, assim, de fato teve várias vitórias do Executivo no Judiciário. Aí, quando o contribuinte venceu, e aí ele conseguiu o crédito tributário no Judiciário, o governo lançou a medida provisória 1202, dizendo o seguinte: não, nessa aí tu venceu, mas eu vou deixar tu usar a tua vitória só em parcelas de até 30% do imposto que tu é devido. Ou seja, além de vencer, o governo está limitando o uso das vezes que ele perdeu, do crédito que ele perdeu. Bichara, vamos lá. Acho que esse ponto é muito importante, né? O que me preocupa aqui, Daniel, Jefferson, é a posição da União no sentido de levar para o judiciário inúmeras questões onde ela litiga com o contribuinte, mas, em primeiro lugar, se valendo não sempre de argumentos puramente jurídicos, né? Então, por exemplo, toda vez que nós temos um embate entre o fisco e o contribuinte, o fisco esgrime números absolutamente apavorantes, né? Oferecendo à corte argumentos ad terrorem. Essa frase não é minha. Essa frase consta de um acordo do ministro Ricardo Lewandowski, né? Então, o próprio Supremo reconhece que a União, muitas vezes, leva a eles números
eventualmente não tenha base empírica, né? Números que realmente, muitas vezes, têm a finalidade de colocar uma faca no pescoço do judiciário. É claro que o impacto das consequências da decisão judicial é sempre aquilatada pelo Supremo, e isso é natural, eu acho que não deve escandalizar ninguém, né? Jorge Ripper dizia que se o direito ignora a realidade, corre o risco da realidade dar o troco e ignorar o direito, né? Então, eu acho que isso aí é da vida. Agora, o problema, o Jefferson aludiu bem a isso, é que quando o contribuinte é vitorioso, ele tem uma luta dupla. Ele tem que ganhar a tese e ele tem que superar o pedido que sempre é feito pela Fazenda de modulação de efeitos. Ou seja, o contribuinte tem uma vitória, mas nem sempre ele consegue receber de volta o que pagou indevidamente, em função da modulação que, criada nos anos 90 para ser um instrumento absolutamente excepcional, hoje virou o dia a dia da Fazenda Nacional. Então, o contribuinte, ainda que ele vença a causa, ele tem uma corrida com barreiras até conseguir receber efetivamente o seu crédito. E é isso que a gente tem visto hoje. A Fazenda cada vez mais lutando para não devolver quando o contribuinte vence a causa. Esse exemplo da MP da semana passada é um exemplo perfeito disso, né? O contribuinte ganha, esse conflito durou mais de 20 anos, durou quase 25 anos. O contribuinte vence, quando ele começa a compensar, vem a medida provisória dizendo que ele não pode compensar. E só para encerrar um dado muito curioso, o fundamento, isso dito pelo ministro da Fazenda numa entrevista, era de que se precisava limitar as compensações para que houvesse previsibilidade. Pois bem, esse dado dessa causa perdida pela Fazenda e o custo dele, 236 bilhões, está já na LDO desde 2022. Então todo mundo já sabe qual é o valor, todo mundo já tem previsibilidade. É incompreensível a justificativa que foi dada, né? A não ser que a gente repita, só querem arrecadar, só querem arrecadar. Mas eu não quero ficar aqui batendo nesse bordão, Caio. Não, William, tem uma grande questão política aí por trás desses números muito interessantes e ricos, né, para a nossa análise política, é que ao Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, interessa que o governo Lula dê certo, né? Isso está muito claro. E esses números mostram isso. Porque que maneira o governo Lula pode dar errado, para além da política? Essa é a economia naufragar, né? Assim como grande parte dos governos, né? Que eles vão mal quando as economias naufragam. E essa moeda de troca é essa, né? Eles têm um inimigo em comum. Quem que é o inimigo em comum do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal? É o bolsonarismo, ainda que o bolsonarismo sem o Bolsonaro, ainda que seja uma alternativa apoiada pelo bolsonarismo. O Judiciário já cuidou de retirar o Bolsonaro da arena eleitoral, mas o bolsonarismo está aí, né? Todas as pesquisas indicam que o bolsonarismo está aí, que a taxa de reprovação é similar à taxa de aprovação do governo Lula. Logo, não interessa ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal uma alternativa hoje, que não há, que não seja a recondução desse projeto político eleito em 2022. E aí, como ator político, entra nesse sistema de trocas. Eles trocam. Da mesma maneira que o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional troca emenda por cargo, por voto em projetos de interesse do governo, há trocas, e as informações que a gente tem é que há cada vez mais trocas entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Que tipo de troca? Uma decisão como essa, por exemplo, de bilhões para engordar os cofres do governo. E o que o Supremo ganha? O que as Cortes Superiores ganham? Ganham indicações nos tribunais regionais federais, indicações no STJ, participações até na PGR, que a gente viu ministros do Supremo participando das indicações para o Procurador-Geral da República. Então entra um sistema de trocas que no governo anterior não tinha. Bom, hoje há. Do ponto de vista do contribuinte, a descrição que você, analista político, acabou de fazer é horrorosa. É terrível, é o quinto dos infernos. Quer dizer, se interessa a uma instância que se tornou claramente uma instância política como o STF, que o atual governo dê certo, pela tua descrição, o atual governo, para dar certo, tem que esmagar o contribuinte com a ajuda do judiciário. É o resumo. Desculpa fazer a manchete da sua análise, que é muito mais sofisticada com a manchete, evidentemente. Estou apenas fazendo uma provocação a você, meu colega jornalista. Quer dizer, o judiciário se junta ao executivo, porque o executivo acha que para dar certo ele precisa arrecadar e precisa da ajuda do judiciário, e quem vai pagar essa conta, de fato, daí não é um trocadilho, quem vai pagar essa conta, de fato, é o contribuinte, que como o Bichara assinalou e o Jefferson iniciou, ainda quando ganha, perde, porque não faz uso dos seus direitos. Você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Não, assim, eu acho que tem um ponto aí, acho que tu tocaste, que é muito importante. Esse cenário
que foi traçado é terrível para o ambiente de negócios, né? Assim, eu preciso que eu, empreendedor, eu, contribuinte, eu preciso que o judiciário seja justo. Não que ele seja ator em um processo onde a gente tem que enfrentar politicamente alguns setores. Não, eu estou empreendendo, estou lá com a minha padaria e o Estado me cobrou errado o imposto. Eu quero meu imposto de volta. Ah, mas tem a questão fiscal, tem a política. O ambiente de negócios é extremamente prejudicado num cenário onde a gente vê que as decisões não são tomadas única e exclusivamente com o critério do que é justo, do que é legal. Daniel, você me perdoa passar rapidinho na tua frente uma pergunta imediata ao Bichara, depois do que a gente ouviu aqui. Bichara, eu sei que é um terreno extraordinariamente escorregadio, sobretudo para operadores do campo do direito como você, com a expressão que você tem nesse âmbito. Pode-se, como estamos fazendo aqui, nós jornalistas estamos aqui na beira de fazer uma afirmação categórica, que é que o judiciário, por razões políticas, está ajudando o executivo a tomar do contribuinte aquilo que ele acha que ele precisa para realizar seus planos de governo. Ou estamos exagerando? Olha, William, você me perdoa aí, mas nesse ponto eu discordo de vocês. Né? Eu acho que o compromisso do Supremo, compromisso com a Constituição, eu nesse particular não concordo com a visão do meu prezado Caio. Agora, eu acho que o Supremo sempre teve, historicamente, compromisso com questões de governabilidade, né? Então, por exemplo, o ministro Nelson Jobim já declarou publicamente que numa questão tributária importante, o voto dele foi feito por uma equipe de membros da Receita Federal. Assim, não vou discutir se é bom ou não, mas o que eu acho é que o Supremo ele sempre se preocupa com essa questão das consequências da sua decisão, né? E como eu acho que deve se preocupar, como é assim no mundo inteiro, né? E não tenho a impressão que isso se mistura com a política, não. Eu acho que realmente o Supremo tem esse papel de guardião da Constituição e analisa as matérias com isenção. Agora, muitas vezes, a circunstância econômica apresentada ao Supremo faz a ele parecer que julgar uma causa favoravelmente ao contribuinte vai quebrar o país, né? Isso está dito em vários votos do Supremo, né? Em números, a jurisprudência sobre isso é muito farta, né? E é claro que isso deve ser levado em consideração, né? O magistrado não vai julgar fazendo justiça, ainda que ele compreenda que a determinado caso deva ter um deslinde A ou B, se ele compreender que as consequências daquilo serão nefastas para o país. Agora, isso me parece que não dá à Fazenda o direito de cobrar o que ela bem entende, firme na convicção de que não vai ter que devolver, sempre com base nesse argumento consequencialista, né? Em outras palavras, para tentar resumir, a consequência vai estar sempre na mesa e acho que isso não deve nos escandalizar. É do jogo. Agora, não é possível que a Fazenda opere sempre com essa vantagem de jogar esse super trunfo, né? Que é o dano da arrecadação para não ter que devolver o que é de direito do contribuinte. Mas, doutor, quando a Fazenda joga esse super trunfo, ela sabe que a chance dela ganhar ali no Supremo é muito alta, né? Mas sempre jogou, Caio. Faz isso, a Fazenda faz isso há muitos anos, né? Você tem passagens até curiosas de votos, né? Fazendo crítica a isso, os ministros criticando literalmente a falta de base empírica dos números, né? Esse é um ponto que está sempre em discussão, né, no Supremo, né? Aí realmente eu acho que não é novidade, não é um assunto que surge nesse governo. Isso, infelizmente ou felizmente, sempre foi assim. O dado da vida sempre foi assim. Esses argumentos econômicos sempre permearam o debate do Supremo, né? Deixa eu pegar um último. Daniel, posso ir? Claro. Não. Só o seguinte, Bichara, aproveitando aí, o Jefferson também está olhando para você. Olha só, a gente exibiu para o nosso público há poucos instantes várias telas com os números tirados de um relatório da própria União, um relatório do risco fiscal. Que eu dei grande destaque, aliás, naquele texto que costuma abrir as nossas edições, tem 1 trilhão pendurados agora no Supremo, Bichara. Vou só repetir rapidinho, porque eu duvido que alguém tenha guardado tudo isso na cabeça. É um monte de detalhes, talvez só tributaristas, o Jefferson e o secretário de Tesouro conseguem trabalhar com esses números de forma natural. Mas olha lá, correção monetária do saldo do FGTS, impacto de 295 bi, 300 bi. Reforma da Previdência, um impacto superior a 600 bi. A outra questão apelidada de revisão na vida toda, o impacto de 480 bi.
É 1 trilhão de bilhões, é 1 trilhão de reais de impacto. O que o Supremo vai fazer com isso? Pois é, um outro aspecto nisso também, William, é o seguinte, para a gente levar em conta que muitos desses casos foram decididos por margem apertadíssima, indicando que o próprio Supremo tem dúvidas, né? Por exemplo, a questão da revisão da coisa julgada, que foi um assunto que ganhou o Brasil, né? Eu tive a honra de trabalhar nesse caso, no Justiça Transnacional, perdemos de 6-5. No dia seguinte, havia ministro dando entrevista enfaticamente defendendo sua posição e do outro grupo também. Então, uma decisão de 6-5 é praticamente um empate, né? Quer dizer, eu acho que essas polêmicas, elas permeiam o próprio seio da corte, né? Como é natural, eu acho que deve ser assim mesmo, né? Quer dizer, esses debates estão em aberto. Agora, eu acredito que o Supremo vai decidir com base no seu compromisso com a defesa da Constituição, né? Aí, realmente, eu acho que esse segue sendo o vetor hoje do Supremo. Daniel, desculpa ter te segurado aí em silêncio em Brasília, perdão. Imagina, eu só trago aqui uma informação que não me parece relevante. Óbvio que a gente está falando de decisões que impactam diretamente as finanças públicas, mas tem uma série de decisões recentes, eu digo só para fazer uma faixa de corte aqui, no atual mandato do governo Lula 3, que o Supremo Tribunal tomou e dizem respeito a matérias econômicas da maior relevância, sem impacto nas contas públicas, mas da maior relevância. Cito aqui uma liminar, alô, PEC das decisões monocráticas, uma liminar que ainda está válida sobre uma flexibilização da lei das estatais, que abriu ali a possibilidade de que haja indicações políticos para mais de 500 cargos de direção executiva, de conselhos de empresas estatais. Você teve ali uma ação impetrada pelo governo sobre pontos da lei de privatização da Eletrobras, que ainda não tem uma decisão, mas foi instaurada ali uma tentativa de conciliação. Então, isso é um ponto a favor do governo. E o Supremo reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição sindical. Não é um imposto sindical, mas é uma contribuição negocial. Isso evitou que o governo tivesse que remexer em uma questão bastante espinhosa e que certamente ia custar caro ali numa briga com a oposição. Então, para além de ações com efeitos muito grandes e muito práticos nas finanças públicas, existe uma série de questionamentos ali do governo ao Supremo em matérias econômicas que, na maioria, puxando aqui de memória, os ganhos têm sido mais para o governo. E sem falar nas matérias políticas, né? A grande simbólica, a liminar do Lewandowski flexibilizando a lei das estatais, que facilitou uma composição de governo. Né? Um governo de minoria, a gente sempre fala isso aqui, ontem a gente tratou bastante disso aqui, mas sendo um governo de minoria, o Lewandowski, cotado agora para ser ministro da Justiça, facilitou a vida do governo, porque flexibilizou a lei das estatais e permitiu que o governo Lula fizesse mais indicações políticas. Né? Então, tem uma série de decisões políticas também, para além das fiscais, tributárias e econômicas. Ainda nessa das estatais, tem uma que está no STF agora, que se um extraterrestre desce no Brasil e ouve, vai achar estranho. Está no STF a discussão que foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu a Assembleia da Eletrobras para incorporar Furnas. A gente está falando de uma decisão, um ato de gestão de duas empresas privadas, quer dizer, uma empresa privada que é subsidiária de outra empresa privada que quer incorporar para fins de racionalização da sua administração. A Justiça suspendeu essa Assembleia e a decisão agora está... E a Eletrobras está recorrendo ao Supremo para poder fazer a sua Assembleia. Duas empresas privadas. Jefferson, vamos passar agora para aquele outro aspecto chamado risco fiscal que o Bichala já tinha introduzido lá atrás, no começo da nossa conversa. Acho que cabe, em primeiro lugar, a gente esclarecer para as pessoas do que nós estamos falando. A gente mencionou aqui, por exemplo, 1 trilhão pendurados em julgamentos do STF, pois os tais riscos fiscais, e aqui eu faço referência também ao material publicado hoje no Jornal O Valor pelos nossos colegas, a Beatriz e a Jéssica, e de Brasília, que dizem o seguinte, é bastante alarmante. O risco fiscal da administração direta da União passou de 1 trilhão, não confundir com o trilhão que está pendurado em julgamentos. Ou seja, o risco fiscal subiu 400% em um ano.
Explica isso para o público. Na verdade, assim, a gente tem esse inventário, é um inventário que consta na Lei de Direito Orçamentário, onde várias áreas do governo vão colocando ali as suas discussões judiciais que percebem que tem maior risco e menor risco para a União. E aí tem algumas discussões, por exemplo, o risco fiscal decorrente da reforma da Previdência. Ele é um que está crescendo ainda. Por quê? Porque a reforma da Previdência é recente. Então, os casos, as ações contra a reforma da Previdência ainda estão entrando. Então, é uma fonte ainda de crescimento desses riscos fiscais. E isso é como se fosse um estoque, digamos assim, de risco. Só que ele vai entrando no fluxo de caixa do governo conforme a justiça vai decidindo. E esses são os famosos meteoros, que assim, de repente vem uma grande decisão e quando ela vai bater no fluxo de caixa do governo, não cabe. E o que a gente tem que eu acho que é preocupante, com base numa decisão recente do Supremo, em relação à PEC dos precatórios. O Supremo decidiu que até 2026, que as decisões judiciais que excederem o limite do subteto da emenda constitucional 113, elas podem ser pagas fora do limite. A partir de 2026, elas têm que ser pagas dentro do limite do arcabouço fiscal. A questão é, conforme teu estoque vai crescendo, o fluxo vai crescendo também. E aí, os novos meteoros, as novas decisões, caberão dentro do limite do arcabouço fiscal a partir de 2026? O risco de não se adaptar ao limite é tão grande quanto o risco que está crescendo as decisões. Sempre me chama muita atenção quando homens de contas como vocês se referem a coisas que estão no papel, numa planilha, como um meteoro, que é algo que a gente entende como um corpo celeste que desaba na cabeça da gente sem a menor capacidade da gente imaginar que vai cair na cabeça da gente. O que vai cair na cabeça da gente, Bichara? Então, William, acho que o Jefferson chamou de inventário porque se inventa muito, deve ser por isso, né? Porque veja o seguinte, assim, esses números, me desculpem aqui a franqueza, difícil a gente levar eles tanto a sério, né? Vou dar um exemplo. Trilhão, eu também acho, é trilhão, megalhão. Vou dar um exemplo que não está nessa conta aí que você exibiu antes. A questão do crédito de PIS e COFINS pelas empresas. Está aqui no anexo fiscal da LDO, que é 472 bilhões. Aí vamos só analisar rapidamente, fazer uma depuração desse número, né? Qual é a discussão nisso? Os créditos de PIS e COFINS que os contribuintes podem descontar. Por quê? Porque hoje há uma compreensão bizantina da lei no sentido de que só o que for indispensável para o contribuinte é que poderá ser creditado. Então, você tem hoje milhões de processos discutindo, por exemplo, esse equipamento de segurança, despesa de propaganda e várias outras, dão crédito ou não, como se o contribuinte fizesse despesa por diletantismo, né? Claro que se ele fez, que geralmente é necessário, né? Então, se discute isso. Agora, como o fisco vai poder saber a quantidade de despesas que cada contribuinte vai levar a crédito se a discussão sobre o creditamento pleno for bem sucedida? Assim, é muito difícil. E esse dado, ele vai bruto para a LDO. Ninguém tem o breakdown dele, né? Isso foi discutido muitas vezes já, inclusive em acordo do Supremo, e o número não aparece detalhado, né? Então, eu vou lhe dizer, francamente, eu não tenho a menor segurança nesses números que vêm no anexo de risco fiscal e acho, sim, que grande parte deles, a maioria deles, serve para colocar uma faca no pescoço do juiz, né? Dizer, o Brasil vai quebrar se isso for julgado em favor dos contribuintes. Vamos lá, Daniel. Essa última frase do Bichara é realmente provocadora para os analistas políticos. Ou seja, boa parte dos números são uma manipulação política para obter um resultado? Essa eu sou incapaz de opinar, porque realmente não conheço em profundidade esses números. O que eu tenho percebido, isso mas é o método ao qual ele se referiu, Daniel. O Bichara se referiu ao segundo método. Ele diz o seguinte: inventário é uma ova. Inventário no sentido que inventaram, não é um inventário. Inventaram um conjunto de números tão assustador. Você vê, nós jornalistas, 1 trilhão. Como é que o Supremo vai lidar com 1 trilhão? Como é que o risco fiscal é de 1 trilhão? Do que a gente está falando? Nós estamos falando de quê? De figurinha? Não é possível, nós estamos falando da vida real. Na vida real não dá para a gente imaginar uma carga dessas em cima de todos nós. Aí o Bichara, com a experiência que ele tem, e o Jefferson também, lidar com essas questões,
descarrega o seguinte aqui na nossa mesa de conversa. Olha, boa parte do que inventaram é para pôr uma faca no pescoço do ministro e dizer para ele, olha, ministro, se um negócio não for decidido mais ou menos como a gente acha que deveria ser, acaba o país, quando na verdade não acaba. É essa a manipulação política a qual eu me referia. Se eu cometi alguma injustiça, Bichara, você me corrija imediatamente. Acho que é isso. Me parece que aí o jogo é muito com a nossa incapacidade de contestar esses números, né? Poucos têm esse conhecimento ali do Bichara ou do Jefferson para fazer o devido escrutínio e conferir se as projeções têm ali algum componente absurdo. Então, o governo joga com isso para a sociedade, com certo desconhecimento e a falta de escrutínio da sociedade com relação a esses números. E acho, voltando a um ponto ali de discordância do Bichara sobre uma afirmação do Caio, entendo, claro, que a nenhuma composição do Supremo interesse ipsis literis a ingovernabilidade, mas eu acho que se o Supremo não mudou muito nesse quesito, eu acho que o que mudou foi o mundo político. O Supremo se sentiu muito ameaçado pelo mundo político até dezembro de 2022 ou janeiro de 2023. Se sentiu ameaçado. Então, me parece que existe uma clareza hoje do Supremo que um desgaste muito grande que possa ser evitado, em que pese todas as teses jurídicas, se elas são boas, se elas são ruins, mas um desgaste muito grande que leve a uma ingovernabilidade e a volta de ameaças hoje representadas pelo bolsonarismo ao Supremo não são convenientes. Caio? Não, exatamente. A minha leitura é essa, eu retorno até o que eu havia dito anteriormente, né? A ligação do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal em 2023 foi muito mais intensa do que em qualquer outro governo anterior. Eu não me lembro de ter visto tamanha ligação. Eu não me lembro de ter visto ministros do Supremo escolhendo ou ajudando a escolher o novo Procurador-Geral da República, né? É claro que consultas, diálogo, conversa sempre é bom. Fazer política sempre é bom e fato que o governo anterior não fazia política, né? Aliás, muito ao contrário, elegeu o Supremo como adversário. Mas para mim está muito claro que para o Supremo não interessa a volta do projeto anterior e para o Palácio do Planalto, evidentemente, interessa reeleger. E sim, leio que há uma mãozona de ajuda, tanto em questões políticas quanto em questões econômicas. Estarão todos juntos lá, por exemplo, segunda-feira, no ato simbólico que fortaleceu, impulsionou, deu força política ao governo Lula, 8 de janeiro, vão estar todo mundo junto lá. As conversas hoje, né, que o Alexandre de Moraes traz, é justamente isso, o ministro do Supremo recomendando a intervenção, qual medida que o Lula devia tomar, ou seja, desde a largada eu vejo uma aliança política muito clara e cada vez mais forte. Ok, então tem um ponto central aqui, o Bichara lançou a divergência dele, que me parece muito astuta nesse sentido, Caio, dirigida a nós, jornalistas, que é a seguinte: o Supremo sempre teve mais ou menos esse comportamento, então não exagerem vocês. Agora, o Bichara também assume por parte do Supremo uma preocupação, como ele mesmo, nas palavras dele, disse, das consequências das suas decisões. Nós estamos diante de decisões importantes agora, por um lado, do Supremo, Jefferson, mas, sobretudo, do governo em relação ao trato das contas públicas. Leia-se arcabouço fiscal, leia-se déficit zero, como você quiser. A pergunta é a seguinte: o Supremo tem essa capacidade, supondo que ele queira, de fazer com que o governo tenha, em relação às contas públicas, o sucesso ou atinja o alvo que ele se propõe a atingir, ou a questão das contas públicas escapa até mesmo a uma suposta boa vontade do Supremo em relação ao atual governo? Sim, de novo, falando em tese, né, para o ambiente de negócio, para o contribuinte, é muito ruim que o julgamento esteja sendo feito com base na sua consequência e não com base na sua causa, né? Assim, o que deu causa a isso? Isso foi cobrado certo ou foi cobrado errado? Eu acho que é com base nisso que deveria ser o julgamento e não, olha, não, se foi cobrado errado, agora é muito caro para o executivo pagar. Bom, não é esse o senso de justiça que a gente está
procurando o que a gente precisa para ter um bom ambiente, para a gente ter um bom ambiente de negócios no país. Assim, eu acho que por vontade ou não, o Supremo acabou dando algumas contribuições importantes e a gente vê sinais de boa vontade, né? Como, por exemplo, no caso do julgamento do FGTS, o julgamento esteve, da correção do FGTS, ele teve a ponto de ser levado a cabo várias vezes e era retirado de pauta e vamos discutir mais. Então, assim, eu acredito que o Supremo está mais permeável para as consequências das suas decisões, o que tem ajudado o governo sobremaneira. E eu acho sintomático um fato em particular. Num upgrade que o Brasil recebeu no meio do ano passado, acho que foi da Fitch, acho que foi quando recebeu o upgrade da Fitch, não quando recebeu o outlook positivo da Standard Poor's, que foi mais ou menos na mesma data. O ministro falou das contas que estavam sendo rearranjadas e agradeceu ao Judiciário. E aí a gente fica pensando assim, poxa, mas não é papel do Judiciário ajudar a fechar as contas para a gente ter um upgrade. Isso gera essa naturalidade com que isso é tratado gera preocupações grandes. E um último ponto, assim, em relação ao inventário de invenções, assim, aquele anexo, ele tem uma metodologia, a gente pode discutir a metodologia. Muitas vezes lá é estimado a perda máxima, muitas vezes não são levados em considerações alguns eventos. Eu acredito, sim, que muitas vezes na discussão os números são jogados para cima para ajudar a pressionar o Judiciário em favor de uma decisão para si, da mesma maneira que o contribuinte deve fazer com o Judiciário. Mas tem um caso clássico, que é a questão do PIS/COFINS sobre a receita financeira. A conta estava sendo feita sem contar o número de empresas que tinha entrado no Refis de 2013, de modo que já parte significativa daquilo já tinha sido resolvido. Tem o caso clássico no governo Bolsonaro dos precatórios, né? Do meteoro, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamava, que foram medidas que a Justiça obrigou o governo a pagar. O Paulo Guedes considerou aquilo como um meteoro e aquele pagamento dificultava o governo, que, se não me falha a memória, a melhorar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que poderia ajudar na reeleição do Bolsonaro. Então, é um exemplo, não é a mesma coisa, mas é um exemplo reverso do que a gente está vendo agora. Eu posso dar uns números desse caso em particular. Aquilo era uma decisão sobre o Fundeb, Fundef, na época, ainda não tinha mudado de nome. Assim, o governo tinha repassado valores equivocadamente para os estados e os estados estavam discutindo 20 anos de valores que tinham sido repassados errado. A questão é que, se a gente olha a série de decisões do Supremo Federal, do Tribunal Federal, que viraram precatórios, era alguma coisa como 0,00003 bilhões, 0,00003 bilhões 80. Então, assim, era historicamente, os precatórios do Supremo Tribunal Federal eram valores baixíssimos ou inexistentes e em um ano teve uma decisão de 80. Mas, Jefferson, se me permite só um comentário aqui, é inaceitável que alguém diga que isso é uma surpresa, porque um processo desse durou 20 anos. Quer dizer, não há um advogado público olhando aquilo lá que poderia ter alertado antes. Esse negócio da surpresa é que é incompreensível, né? Isso não é uma surpresa. Não tem nada mais previsível do que um processo que dura 20 anos, né? E nele tudo pode acontecer. Eu acho mas a questão não é se ia perder ou se ia ganhar. Era em qual ano específico ia ser apontado para o orçamento que teria que ir aquela decisão. Então, não é... Assim, eu acho que já estava bem encaminhada a tese, né? A questão é... quantos processos vão cair em qual ano? Porque se um cair, já é 20. E se for 2, 3, como for 3, dava 80 bilhões, quando tu tem um teto de gastos, aí não cabe. Aí não cabe na regra. E é mais ou menos o que eu estou dizendo que deve acontecer a partir de 2027. Porque o nosso limite de gastos do novo arcabouço fiscal foi calculado com um valor muito pequeno de precatórios, na casa de 30 bilhões por ano, e em 2027 não vai ser compatível com isso, porque a gente sabe que tem muita coisa que está sendo paga acima do subteto.
Deixa eu fazer uma pegadinha final, mas vocês têm que responder em curtíssimo, praticamente algumas palavras. Sob o risco que eu estou assumindo aqui de dar um pontapé na tese defendida nessa conversa inteira aqui, desde que essa edição do WW começou. Qual é a tese? Que o governo, para tratar das contas públicas, conta com apoio, deixa eu tirar a palavra apoio, com a ajuda, com a compreensão, com o sentido de defesa da Constituição e da boa vontade do Supremo. Pois bem, a pegadinha é a seguinte, Bichara e Jefferson. Será que o governo está preocupado com, no fundo, aquilo que ele nunca vai conseguir resolver? Porque o trato das contas públicas depende de fatores muito mais abrangentes, como, por exemplo, subida ou descida da arrecadação em função da atividade econômica e muito menos da ajuda que possa receber de um dos três poderes? Bichara, a sua manchete. Eu acho que está preocupado e a gente vê que a atuação da Fazenda Nacional no Supremo, hoje em dia, é muito mais sofisticada do que era antes. Então, isso para mim denota que há uma preocupação muito grande. Agora, acho que esse jogo sempre teve aí, né? Desde que o Brasil voltou ao regime democrático, e se exerce essa pressão sobre o judiciário com base nesses argumentos consequencialistas. Talvez agora isso tenha se exacerbado, mas não vejo nada de novo no fronte ocidental. Jefferson, para encerrar. Eu acho que a grande contribuição que essa discussão daria para o equilíbrio das contas públicas é segurança jurídica e ambiente de negócios. Se o empreendedor não está seguro de como é que as coisas vão ser resolvidas quando ele for litigar, ele vai se retrair, vai investir menos, a gente vai crescer menos, a arrecadação vai crescer menos e a gente vai ter mais dificuldade de fechar as contas. Jefferson, começando por você, Jefferson Bittencourt, economista da Asa Investimentos e secretário do Tesouro Nacional, muito obrigado pela participação e boa noite. E agora meus agradecimentos e boa noite a Luiz Gustavo Bichara, advogado tributarista, pela participação. Boa noite, Luiz. Obrigado. Pessoal, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco o nosso assunto é Donald Trump recorre à Suprema Corte para se manter elegível nas primárias nos Estados Unidos. Até já.